Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Desta vez para começarmos, uma vez mais, com o tema da Ucrânia, país para onde novas armas estão a ser dirigidas, tanto do lado da Rússia, a acreditar naquilo que as agências oficiais russas têm dito, no que tem a ver principalmente com investigação e desenvolvimento de novas armas, apuramento de armas já existentes, e por outro lado, do lado ocidental, a promessa de que novas armas, nomeadamente tanques de guerra, vão ser enviados para o palco da invasão. Embaixador, como é que tem visto aquilo que parece ser o aumento do conflito no terreno? Bom, tudo indica que estas esperadas decisões, eu digo esperadas decisões porque elas têm sido faseadas relativamente ao envio de mais material de guerra, nomeadamente em matéria de tanques, para a Ucrânia, parecem significar a opção, eu diria definitiva, por parte do Ocidente no reforço da Ucrânia, mesmo com capacidades de natureza bélica que podem fazer extravasar a ação ucraniana um pouco para além das suas fronteiras. E aí, com esse sempre o problema das fronteiras, como é sabido, a Rússia considera serem suas fronteiras as fronteiras das repúblicas que, entretanto, criou dentro da Ucrânia, e como considera também que a Crimeia é parte da Rússia. E esta leitura diferenciada pode ter alguma implicação no futuro relativamente à utilização desses mesmos meios. Desde o início deste conflito, que os países ocidentais, em particular os Estados Unidos, têm tido cuidado de municiar e de armar a Ucrânia de uma forma que fosse vista como reforçando a sua capacidade para se defender da agressão russa. E têm tido cuidado de não pôr nas suas mãos instrumentos de natureza bélica que pudessem levar a que uma determinada leitura das ambições ucranianas criasse uma escalada. Nós sabemos que as opiniões públicas ocidentais são um pouco, digamos, sensíveis a esta perspectiva, tendo em conta que consideram que o mundo ocidental devia dar todas as facilidades à Ucrânia no sentido de se defender. Esta perspectiva tem algum sentido sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista sentimental, mas sob um outro ponto de vista, que é a possibilidade da escalada, traz repercussões, ou pode trazer repercussões, ou suspeitas de repercussões, que países responsáveis, nomeadamente os Estados Unidos, que têm uma leitura, digamos, abrangente desta questão, têm que medir. Porque todos têm a noção de que se a guerra escalar para além de uma guerra convencional, isto é, se passar para o patamar nuclear, as consequências em matéria de humana e destruição serão incomensuráveis e digamos, aquilo que são hoje as vítimas da guerra da Ucrânia serão uma percentagem ínfima comparativamente àquilo que seria uma guerra aberta que se traduziria num conflito à escala global. E eu lembro sempre que no início desta guerra a Ucrânia propôs aos países ocidentais que o mundo ocidental, em particular a NATO, estabelecesse uma zona de proteção aérea da Ucrânia, isto é, não deixar ninguém passar, enfim, atacar a Ucrânia por via aérea e, em particular, que os meios aéreos da Rússia não pudessem passar por cima da Ucrânia. Se o mundo ocidental tivesse aceito isso significaria que armas ocidentais enviadas por parte de países que não a Ucrânia poderiam ter deitado abaixo aviões russos, o que significava um conflito mundial. Eu sei que às vezes é muito cómodo para quem está num sofá olhar para estas coisas de uma forma radical, no sentido de dizer, mas então vamos a isso. Vamos a isso à escala global, num conflito à escala global com armas nucleares pelo meio, é uma complicação e é uma situação muito difícil de gerir. E os países que têm as armas nucleares, e como nós sabemos há 5 países que têm armas nucleares, que são os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, depois há outros que têm armas nucleares disfarçadas, como seja a Índia, Israel, o Paquistão, mas esses países
naturalmente, particularmente os que são membros permanentes dos Conselhos de Segurança, têm algum cuidado relativamente à utilização de um meio que é definitivo e que pode causar, vou utilizar a expressão, o fim do mundo. E essa noção existe, e é a razão pela qual há uma certa medição da própria ajuda ocidental. Os ucranianos vieram a revelar uma capacidade de resistência que quem os apoia considera extremamente resiliente e, mais do que isso, e uma capacidade de resistência capaz, heroica, e no sentido, inclusivamente, de ter imensas baixas, imensas perdas de vidas humanas e, no entanto, manter a sua determinação no sentido de proteger aquilo que consideram ser a sua terra. E isto tem levado o mundo ocidental, isto desde o início desta guerra, que as coisas têm sido assim, a ser mobilizadas um pouco pelas opiniões públicas. E as opiniões públicas, num determinado momento, em vários países, começaram a inclinar-se no sentido de tentar dar à Ucrânia mais armas. E um ponto essencial, um elemento essencial destas armas, para além daquelas que já foram dadas pelos Estados Unidos, pelos HIMAR, que são baterias de mísseis, mas de curto alcance, pelos Patriot, que são mísseis de defesa contra mísseis exteriores, que agora vão ser mandados para a Ucrânia, há a ideia de que é preciso municiá-los com tanques. Mas o mundo já municiou, vale a pena dizer, a Ucrânia com tanques. Mas a maioria desses tanques eram tanques da antiga União Soviética que estavam na posse de alguns países do Pacto de Varsóvia e que foram dados à Ucrânia utilizando munições, que eram as munições do Pacto de Varsóvia. Essas munições já desapareceram, esses já se esgotaram, esses tanques, muitos deles já foram abatidos pelas suas, enfim, deficientes qualidades de guerra, e agora começou-se a pedir que houvesse novos tanques. Quais são os três... Desta vez que não fosse ferro velho, se faz favor de ir à Ucrânia, não é? Sim, mas de qualquer maneira o ferro velho, apesar de tudo, causou nas tropas russas algum abalo. E as tropas russas pagaram com isso, digamos, com grande surpresa, a um preço humano e material muito forte. Mas começou-se agora a pensar nos tanques que aí estão. E os tanques que aí estão, o melhor deles todos é o Leopard 2 alemão, dos quais há cerca de 2.000 tanques destes, estão distribuídos por vários países, foram vendidos a vários países. Portugal tem 20 e tal, ou 30 e tal, não sei bem. Mas a Alemanha teve sempre uma grande relutância em vender esses tanques, até por uma razão muito simples, é que os Estados Unidos não venderam um único tanque. E os Estados Unidos têm um tanque magnífico também, não tão bom como o Leopard, que é o Abrams, que não foi vendido. No meio disto tudo há uns outros tanques também muito bons, que são o Challenger 2 do Reino Unido. E o Reino Unido começou a mostrar-se aberto a dar esses tanques à Ucrânia. Eu devo confessar, pela minha alguma experiência nestas áreas internacionais, quando o Reino Unido se mostra aberto a dar alguma coisa, é sinal que os Estados Unidos o mandaram dar essa coisa. Não vale a pena sobre isso em grandes questões internacionais é assim. O Reino Unido não faz nada sozinho se não tiver o apoio dos Estados Unidos. E, portanto, os Estados Unidos fizeram esse gesto no sentido de dizer ao Reino Unido que devia dar o Challenger. O governo do Rishi Sunak já anunciou que dava o Challenger. Neste momento, a questão põe-se em relação aos Leopard. A Finlândia e a Polónia já se decidiram mandar os Leopard, desde que a Alemanha se não opusesse. Como é sabido, nestas questões de material, normalmente quando se vende material, há limitações à utilização disso. Lembramos-nos, por exemplo, dos F-16 portugueses que foram vendidos à Roménia e foi necessário o apoio dos Estados Unidos, a luz verde dos Estados Unidos para poderem ser vendidos. E, portanto, os Leopard que tinham sido vendidos à Ucrânia à Polónia. Vendidos à Finlândia, era preciso uma autorização da Alemanha. A Alemanha esteve sempre muito relutante até ao fim, até porque, volto a dizê-lo, nunca viu os Estados Unidos darem os seus próprios tanques, os Abrams. E a Polónia e a Alemanha percebeu que, quando desse, isso significaria um upgrading da sua entrada na guerra. E nós sabemos que este governo alemão é um governo de coligação, tripartida, sabemos que tem problemas até na área da defesa, nós assistimos nos últimos dias à admissão da Ministra da Defesa e à subida de um novo Ministro da Defesa. Há ali
é uma área conflitual, porque também nós estamos a assistir a uma mudança, eu diria, epistemológica quase, da posição alemã no quadro internacional em matéria de defesa e segurança, com a duplicação do seu orçamento para a defesa e da mudança do paradigma de uma atitude que era restritiva sobre o ponto de vista de defesa para aquilo que é uma atitude mais, eu diria, mais ofensiva, mais aberta. E também alterando fortemente aquilo que era o seu diálogo, ainda que crítico, com a Rússia, em particular a partir do momento que agora não depende do gás russo. E, portanto, nós estamos aqui num momento novo. Este momento novo, a meu ver, vai ficar muito clarificado na reunião de Ramstein, na Alemanha, no dia 20, e em que, a meu ver, nós vamos assistir a um anúncio desta escalada, desta entrada de novo material. Não vale a pena esconder que esta entrada de novo material pode levar a uma escalada da guerra, mesmo em termos convencionais, e isso terá, naturalmente, consequências. Se depois se passará a um outro patamar ou não, não sabemos. O sentido que há, e para responder globalmente à sua pergunta é esta, o sentido que há neste momento é que os ocidentais decidiram reforçar fortemente o seu apoio à Ucrânia em termos de material militar. Isso é boas notícias para quem apoia fortemente a causa ucraniana e, em particular, para quem se está um pouco esquecendo daquilo que são os efeitos possíveis na reação russa. Mas há pessoas que dizem, bom, a reação russa é o que será, é o que tiver que ser, a questão essencial é defender o interesse e a soberania da Ucrânia. E, portanto, se formos por aí, nós provavelmente vamos encontrar um acelerar da guerra nos tempos mais próximos. Muito bem, que estaremos aqui para observar essa aceleração, provável a partir do dia 20. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Para desta vez pedimos ao embaixador Seixas da Costa que nos refira como é que tem visto os últimos dias deste atribulado primeiro pedaço da existência do novo governo israelita, numa altura em que, aparentemente, pelo que se pôde ver no início desta semana, a contestação interna começa a produzir os seus efeitos, não lhe parece? Este governo, desde o princípio, que prometia o que está a fazer. Isto é um governo de extrema-direita, é um governo com nacionalistas, com uma agenda de ruptura face àquilo que é o mínimo diálogo com as autoridades palestinas e praticamente puxando o tapete a qualquer tipo de solução como aquelas que o quadro israelita tinha desenhado e o quadro da resolução do problema da Palestina tinha desenhado, nomeadamente a solução dos dois Estados. Netanyahu disse ao que vinha, desde o princípio. Exato, não estão aqui para enganar ninguém. Não estou aqui para enganar ninguém, mas estava ali, por exemplo, com uma agenda de mudança e de controlo do sistema legislativo, que muitos dizem em Israel, que se trata da proteção dos seus próprios interesses, tendo em conta as acusações de corrupção que impendem sobre ele e que não desapareceram neste tempo. Aliás, mas nem isso é uma novidade, se me permite que interrompa, embaixador, nem isso é uma novidade, porque desde o início dizia-se que tudo isso fazia parte da agenda de quem quer que fosse o Ministro da Justiça. Sim, mas Netanyahu nunca escondeu ao que vinha e desde o início que achou que havia perseguições sobre si feita pela máquina judicial e, portanto, quer fazer um maior controle da máquina judicial. Uma faixa que existia na última manifestação, e já vinha, aliás, de outros tempos, em relação a Netanyahu, era, em vez de Prime Minister, era Crime Minister. E, portanto, digamos que as coisas estão acesas em Israel, nomeadamente em termos de manifestações públicas, porque nós temos que perceber que este governo de coligação, que marginalmente consegue a maioria, significa que do outro lado, como a anterior coligação assim o era uma coligação anti-Netanyahu, e portanto significa que Israel está partido ao meio. Nada de novo no mundo, países partidos ao meio, como nós temos vindo a comentar por aqui. Esta coligação tem dois ministros em particular que têm uma agenda que levam para o governo como agenda fundamental. Um deles é o Ministro da Segurança Pública, que é um ministro que tem uma agenda racista e que inclusive já foi condenado por racismo e que tem a polícia no seu quadro e as ações da natureza policial junto
dos territórios ocupados e de Jerusalém Ocidental. Inclusivamente fez aquilo que foi uma clara, e é tido no mundo, em todo o mundo como uma clara provocação, que é uma visita institucional aos lugares santos muçulmanos, à esplanada das mesquitas, que já deu no passado a intifada que nós conhecemos e com milhares de mortos. Desta vez a reação palestina foi mais moderada, mas a sua agenda promete coisas parecidas. O Ministro das Finanças também tem uma agenda de aumento, da tomada inclusivamente de toda a zona ocidental do Jordão e da ocupação de Jerusalém Ocidental, e tem uma agenda de aumento dos colonatos e do financiamento dos aumentos dos colonatos. Portanto, a grande questão internacional é o seguinte, e este é um ponto que vale a pena nós refletirmos olhando para trás. Israel era, e foi durante muito tempo, um Estado democrático no meio de um conjunto de autocracias, de um conjunto de ditaduras que ameaçavam Israel. E o mundo ocidental, que considera Israel uma espécie de uma quinta coluna do mundo ocidental e das democracias, ali naquela zona, protegia Israel. Protege-o pelo politicamente correto do Holocausto, pela tradicional proteção judaica no plano internacional, e nomeadamente pela importância do pilar judaico dentro dos Estados Unidos, que é sempre muito condicionador da política externa dos dois partidos. No passado eram mais os democráticos do que os republicanos, agora é mais ou menos a mesma coisa. Só que, entretanto, as coisas mudaram. À volta de Israel já não há uma ameaça tão evidente. A Síria já não é uma ameaça, o Egito está anulado, o Líbano nunca foi uma ameaça, o Iraque está mais ou menos neutralizado, e, portanto, a Jordânia já nem vale a pena falar. A única ameaça que ali há é o Irão, do outro lado. Ameaça que também é para Israel, como é para os países do Golfo, nomeadamente para a Arábia Saudita. E, portanto, esta ideia de que Israel é um país ameaçado, acossado, e que isto justificaria todas as ações no sentido da sua defesa, já não é verdadeiramente assim. E pode justificar, em matéria de defesa das suas fronteiras e da sua soberania, mas não justifica necessariamente uma proteção daquilo que são as atitudes atribiliárias tomadas pelo Estado de Israel contra resoluções do Conselho de Segurança, que eu nunca me esquecerei de sublinhar aqui, que foram aprovadas pelos Estados Unidos, porque só se podem aprovar resoluções do Conselho de Segurança com os Estados Unidos ou absterem-se ou a votar a favor. E, portanto, Israel, neste momento, incumpre com várias dessas resoluções. Sempre o fez. Os Estados Unidos, umas vezes, pressionam mais, outras vezes pressionam menos. O que significa que, neste momento, todo o silêncio que possa existir por parte do mundo ocidental, em particular por parte da Europa, e em particular por parte dos Estados Unidos, é culposo, porque não há nenhuma razão que permita justificar, dar luz verde a Netanyahu e a um regime que incumprem com as leis internacionais que a comunidade internacional aprovou. E não vale a pena aqui, nós não estamos no tempo da Guerra Fria, não estamos aqui a ver a Rússia de um lado e os Estados Unidos do outro. As questões em Israel hoje são, pura e simplesmente, a noção que existe de que o Estado israelita está a evoluir para um sistema aproximativamente próximo do apartheid, e estamos a pôr em causa a própria democracia no Estado de Israel. E o incumprimento regular da atitude dos compromissos internacionais que Israel deve respeitar, que são aqueles que as resoluções do Conselho de Segurança definem, isso não pode ser protegido por países que cumprem as regras democráticas, como são os países europeus ou os Estados Unidos. Ou então não os cumprem, ou então não as tentam impor. Veremos em que medida a nova administração Biden, perante o novo governo israelita, vai agora, ao que parece, a Israel, Anthony Blinken, o secretário de Estado, foi nomeado um novo representante americano para a Palestina, que tem aparentemente um bom trânsito nos meios judaicos. Veremos em que medida os americanos querem ser aí uns honest brokers ou não. E que papel fica para a diplomacia a haver uma da União Europeia, embaixador? António, a diplomacia da União Europeia, devo confessar que nunca a vi. Isto é, tenho-a visto desenhada como possível. A União Europeia havia uma velha frase, eu julgo que já a repeti aqui mais do que uma vez, sistematicamente dizia-se: no Médio Oriente a Europa tem o papel para o Oscar do melhor ator secundário. E porque
A diplomacia europeia no Médio Oriente foi sempre aquilo que os Estados Unidos quisessem que ela fosse. Normalmente o que é que acontece? A diplomacia europeia paga os estragos que os israelitas fazem na faixa de Gaza, com os sucessivos bombardeamentos e as sucessivas entradas como resposta aos rockets que vão para Israel. E vai pagando. A União Europeia só tem pago no Médio Oriente. Não tem praticamente posição nenhuma. E como a União Europeia dentro de si também está ela dividida, porque há setores na União Europeia que são mais permissivos. Por exemplo, agora foi aprovada uma resolução das Nações Unidas para pedir ao Tribunal Internacional de Justiça um parecer relativamente ao incumprimento por Israel em matéria de respeito pela soberania face à lei internacional. A União Europeia ficou dividida aí. Portugal portou-se muito bem, esteve do lado certo, com países como a Espanha, como a Suécia, etc. Mas outros países europeus estiveram do outro lado. O que significa que a União Europeia é o que é, e é o que é possível. É uma espécie de máximo denominador comum face àquilo que os seus vários governos apresentam. Exatamente, e assim continuará, com quase toda a certeza. Vamos fazer aqui o segundo intervalo de hoje, voltamos já de seguida e até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedir ao embaixador Seixas da Costa que nos fale sobre aquilo que lhe pareceu ser mais uma aproximação entre a União Europeia e o Reino Unido a propósito do protocolo da Irlanda, um protocolo que basicamente todos sabem que é, no fundo, impossível de cumprir, e que continua a ser um dos principais problemas entre as duas partes desavindas em termos de Brexit. Como é que viu mais esta ronda de negociações, embaixador? O protocolo da Irlanda não é impossível de cumprir, se o Reino Unido quiser cumprir. O Reino Unido assinou, e aparentemente quando o assinou estaria de boa fé. Depois Boris Johnson veio dizer que o assinou em estado de necessidade e que não o podia cumprir. E não pode cumprir porquê? Porque o protocolo do Reino Unido pressupõe o seguinte, pressupõe que para poder manter a Irlanda do Norte no âmbito do mercado interno da União Europeia, e isso tem a ver com o acordo do Acordo de Sexta-feira Santa de 1998, que prevê a livre circulação nas fronteiras entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, por matéria de natureza sanitária e regulamentar, é preciso que os produtos que transitem entre a Grande Ilha, a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte passem por uma vigilância de natureza sanitária e regulamentar. Como qualquer outro produto que entra num Estado da União Europeia e que ou que sai da União Europeia. São produtos que têm que obedecer a determinadas normas. Ora bem, os unionistas irlandeses acham que criar uma espécie de uma fronteira, ainda que virtual, porque ela no fundo é uma fronteira, no fundo os produtos são vistos nos portos à chegada ou à partida, configura uma espécie de divisão, uma espécie de uma parede entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte, e para isso, para o Partido Unionista do Reino Unido, isto é, da Irlanda do Norte, que defende a unidade total, e convém lembrar que o Partido Conservador Britânico chama-se Partido Conservador e Unionista, as pessoas já não se lembram disto, considera, portanto, que isto cria uma dificuldade para a soberania global do Reino Unido, e como tal, não está disponível, e este é o aspecto fundamental que está subjacente a isso, para partilhar aquilo que é o acordo paritário que existe na Irlanda do Norte para a formação de um governo da Irlanda do Norte. Que sabemos que as eleições tiveram lugar na Irlanda do Norte, ganhou o Sinn Féin, que é o partido que defende a ligação à República da Irlanda, mas que nesta fase do campeonato tem uma agenda relativamente mais calma. O Partido Unionista considera que o acordo com a União Europeia, que é um acordo decorrente do Brexit e que, volto a dizer, o Reino Unido assinou. E nós estávamos habituados a um tempo em que o Reino Unido, quando assinava de boa fé, mas por juízo era assinar para não cumprir. E o Partido Unionista pressionou Boris Johnson começou a dizer que não podia cumprir este acordo, e disse perante a União Europeia. Isto criou um conflito, e esse conflito tem implicações de outra natureza, tem implicações em outros dossiês ainda por resolver relativamente ao Brexit, ou ao pós-Brexit, e houve agora, com um novo governo,
nós tivemos primeiro Boris Johnson, depois tivemos Liz Truss, que não teve quase tempo para fazer nada de mal naquela área, fez nas outras, mas naquela não teve praticamente tempo nenhum, e agora Rishi Sunak apareceu com o que parecia ser um espírito um pouco mais aberto. E a reunião não correu aparentemente mal. A primeira reunião entre o Cleverly, James Cleverly, que é o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, e um vice-presidente da Comissão Europeia, não correu mal. E chegou ao fim com uma linguagem, eu adoro esta linguagem, porque esta é a linguagem, eu sei que para algumas pessoas isto pode parecer ridículo, mas é a linguagem típica de quem quer resultados e não os consegue. Eu vou ler o resultado dizendo o seguinte: as conversas devem continuar num espírito construtivo e colaborativo, tendo em cuidado a atenção os legítimos interesses de cada parte. Isto não diz nada, mas diz tudo, isto é, diz que as conversas vão continuar. E, em particular, se nós compararmos este texto, que é um texto, os franceses têm para isto uma expressão magnífica, que é de langue de bois, a língua de madeira, em que parece que não diz nada, parece que é uma coisa de um mecanismo mecânico. Mas se nós compararmos isto com as reuniões anteriores, os textos eram muito mais agressivos parte a parte. Normalmente diziam que tinha sido uma discussão franca. Quando se diz franca, em diplomacia, vale a pena lembrar, é sinal que andou tudo à pancada. E, portanto, esta linguagem é, apesar de tudo, uma outra linguagem. E, ao que parece, há um espaço em matéria de alfandegária para avançar. E fala-se mesmo no chamado mini-deal, um acordo mínimo. Esses mini-deals normalmente têm um efeito negativo, porque quando se faz um mini-deal é só sobre uma parte e, portanto, a outra está descompensada. E normalmente faz-se um mini-deal sobre aquilo que é mais fácil. Mas numa negociação, normalmente nós juntamos tudo e só estamos de acordo sobre tudo quando houver acordo sobre tudo. Isto é, não aceitamos uma espécie de um fatiamento das negociações. Mas, enfim, as autoridades, a Comissão Europeia nisto é magnífica para negociar naquilo que for possível. E, portanto, há um sinal positivo neste aspecto, e há uma ideia de que Rishi Sunak pode vir a conseguir aqui algum avanço. Isto ver-se-á para a semana, aparentemente. Há um retomar das negociações para a semana, e, portanto, eu diria que estou mais otimista do que estava aqui há umas semanas, tendo em atenção o próprio sentido desta linguagem, que pode parecer ridícula, mas que é, apesar de tudo, aquilo que se chama ambiguidade construtiva que a diplomacia às vezes consegue criar. Está de acordo, para uma resposta rápida, está de acordo com os analistas que dizem que se a questão do protocolo da Irlanda se resolver, isso é mau para os unionistas da Irlanda do Norte e, portanto, eles serão sempre tenderão sempre a ser uma força de bloqueio? Nenhum acordo se fará sem o acordo dos unionistas, porque o acordo dos unionistas bloqueia, a falta de acordo dos unionistas bloqueia o funcionamento do governo da Irlanda do Norte. Exato. Mas também, eu diria que há os unionistas, mas também há a ala mais Brexit do Partido Conservador. Porque uma parte dos problemas decorrentes da não aplicação deste acordo tem a ver com a necessidade do Reino Unido aceitar que, para as decorrências em matéria conflitual que possam existir no âmbito deste acordo, a entidade que o regulará será o Tribunal Europeu de Justiça. Ora, nós sabemos que a ala mais radical dos Brexiteers, daqueles que defendem o Brexit, recusa-se em absoluto a criar qualquer tipo de dependência relativamente ao Tribunal Europeu de Justiça. Diz-se, mas porquê é que o Tribunal Europeu de Justiça há de ter alguma coisa a ver com isto? Bem, em primeiro lugar, o Tribunal Europeu de Justiça é quem gera, digamos, os conflitos no quadro do mercado interno. E, em segundo lugar, volto a dizer, porque o Reino Unido assinou isso. Assinou que se mantinha neste quadro para efeitos da aplicação à Irlanda do Norte daquilo que são as previsões relativas à questão do mercado interno. E por isso mesmo a União Europeia defende isso. Eu devo confessar que estou bastante seguro que a União Europeia não prescindirá disto, pela simples razão, e isso é importante, porque é um problema da integridade do próprio sistema do mercado interno, porque a União Europeia, a Comissão Europeia, nesse aspecto, funciona sob um mandato dos 27. E o mandato dos 27 pode ser adaptado, pode evoluir, pode ser revisto, mas não passará determinadas linhas vermelhas. E, portanto, eu nisto estou bastante confiante e acho que é muito importante que a União Europeia tenha aqui uma atitude de natureza conjunta, como, aliás, o manifestou durante a negociação do Brexit, em que a Comissão Europeia fez um excelente papel.
Claro. Muito bem, obrigado, embaixador. O programa de hoje fica por aqui. Continuem a acompanhar-nos nos sites do Jornal Económico e podem voltar a ver este e os outros programas todos na sua versão podcast. Até para a semana. Obrigado.